Mas a gente sabe que a paz verdadeira, a paz genuína, ela só chegará em Israel com Cristo. Por enquanto serão meros acordos e uma mera paz, não uma paz genuína. E, como eu disse, qualquer que seja o movimento em Israel, a gente tem que observar as profecias se cumprindo. E elas estão registradas no decorrer da Bíblia. Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para fazermos o nosso trabalho evangelístico e apresentar um assunto muito interessante sobre a paz de Israel. E aqui nós convidamos nosso pastor, o pastor Telismar Batista. Já agradecemos por ele ter aceitado o desafio e ele vai trazer para nós aqui o assunto em questão, trazendo a sua opinião, como ele enxerga, como ele classifica esse acordo de paz que foi firmado entre o presidente americano e também o presidente de Israel e outros países que apoiaram. Como o senhor vê este acordo de paz, se ele é duradouro ou se ele é apenas uma falsa paz e que não vai ter nenhuma duração? O que o senhor fala sobre isso? Bom, Davi, muito obrigado pelo convite feito para poder estar aqui conversando com os nossos irmãos e irmãs, pessoal que acompanha esse canal, a irmã Eleni, que está sempre aqui também conversando com vocês, e falar sobre esse assunto, que é um assunto escatológico, que fala sobre algo que é profético, que antecede a volta de Cristo. Quando você fala de Israel, falar de Israel, você não, de qualquer tratado que seja feito em Israel, você não está falando apenas de uma questão política. A gente tem, como cristão, conhecedores da palavra, a gente precisa olhar Israel sempre como um tema espiritual e um tema profético também, principalmente na questão da profecia escatológica. Embora a gente ora sempre pela paz em Israel, como o Cântico dos Salmos 122 recomenda, orai pela paz de Jerusalém, mas a gente sabe que a paz verdadeira, a paz genuína, ela só chegará em Israel com Cristo. Por enquanto serão meros acordos e uma mera paz, não uma paz genuína. E, como eu disse, qualquer que seja o movimento em Israel, a gente tem que observar as profecias se cumprindo. E elas estão registradas no decorrer da Bíblia, tanto no livro do profeta Zacarias, que é um livro que fala muito sobre esses últimos tempos de Israel, mas como também o próprio Jesus nos evangelhos, e aí também lembramos do profeta Daniel, lembramos de João na ilha de Patmos, registrando o livro do Apocalipse, que fala sobre esses últimos acontecimentos que nós estaríamos vivendo e vivenciando em Israel. A agitação de Israel ela é uma espécie de termômetro para o fim. Até porque quando você pensa nesse relógio, embora muitos discordem, eu sei que existe uma tese defendida por teólogos que não consideram Israel como um relógio de Deus, mas eu considero, eu levo muito isso a sério, porque Israel ele é o epicentro da história bíblica. Se você observar desde Gênesis a Apocalipse, na escatologia, tudo começou ali e tudo vai encerrar ali, dentro do contexto escatológico bíblico. E aí o profeta Zacarias, lá no livro de Zacarias, no capítulo 12, no verso 2, Deus diz que ele faria de Jerusalém como se fosse uma espécie de um cálice amargo, um cálice tonteante, para que todos que tomassem sentissem tonteira, ou um cálice que seria intragável ao povo em redor de Jerusalém. E a gente está vendo isso, a gente está percebendo isso peremptoriamente. O mundo inteiro se volta os olhos para Israel, porque ali Deus colocou o seu nome, ali Deus colocou uma promessa, ali Deus colocou a redenção, o plano divino da redenção, através de Cristo Jesus aconteceu ali. Então tem muita história, muita coisa ligada a Israel. E a gente sabe que existe uma busca pela paz
gigante, não é de hoje, já há tempos. Né? Nós tivemos outros líderes, não só o Benjamin Netanyahu, que hoje é o primeiro-ministro de Israel, mas tivemos muitos outros antes de Benjamin, que também, Isaac Chirac, que também fez um grande trabalho nesse sentido. Mas o senhor acredita que esses líderes, eles veem sobre essa ótica que o senhor está explicando aqui? Para eles, não, eu creio que politicamente falando, eles estão fazendo o melhor dos acordos, né? Até porque o jeito que eu enxergo biblicamente, o jeito que nós cristãos enxergamos Israel biblicamente, não é os mesmos olhos que os políticos enxergam Israel. Não é os mesmos olhos que os próprios judeus enxergam eles na história. Então, acordos de paz como este que foi agora assinado com a intervenção do presidente Donald Trump, ele e juntando com outros países em volta de Israel, o Egito, Jordânia, que traçou esse acordo entre Israel e o Hamas, essa paz que pelo menos parece que será paz permanente, mas eu duvido dessa paz permanente. Eu não vejo muita segurança, não pelo lado de Israel, eu não vejo muita segurança pelo lado do Hamas, que já traiu outras vezes, e é a qualidade dele, está no DNA do próprio Hamas não obedecer esse tipo de acordo. Agora, esses conflitos que trouxeram essa paz para Israel hoje, eu não olho como muitos teólogos estão olhando. Eu já vi muitos teólogos já até afirmando de forma peremptória que deu-se o início dos 7 anos escatológicos do profeta Daniel. Eu não concordo. Até porque eu entendo que esses 7 anos darão início junto com o governo do anticristo. Ele não apareceu ainda, ele não está em evidência. Então, de acordo, né? Seria temerário dizer e falar tal afirmação que esse já é o início dos 7 anos e que esse acordo de paz ele durará 3 anos e meio, como é aquela profecia predita por Daniel, e que tão logo aos 3 anos e meio ela se encerrará. Enfim, eu não concordo, eu não vejo isso, não tem como a gente, biblicamente falando, pensar dentro desse contexto. Agora, a gente sabe que muitos acordos virão e tudo isso é uma construção. Está sendo construído para chegar no momento final, culminar-se no momento final desse acordo que será dentro do governo do anticristo, que regerá o mundo sem dúvida nenhuma. E Israel espera a chegada desse Messias. Israel prepara a construção do templo, que já tem todos os utensílios, todo o material guardado, a maquete está pronta, está tudo pronto, o local que eles querem que seja reconstruído o templo, só esperam que haja de fato um grande acordo que libere o espaço para que Israel, nesse espaço, reconstrua o templo, que também é essa reconstrução, uma profecia bíblica sobre o fim dos tempos. Quando a gente lê, por exemplo, Ezequiel no capítulo 38, menciona que Israel, nesses últimos dias, ele vai sofrer um ataque. Ezequiel fala que será como uma nuvem de tempestade, esse ataque que vai cair sobre Israel. Eu vi também teólogos dizer que um desses ataques, ou parte desses ataques, já foi aqueles últimos que o Irã lançou sobre os céus de Israel. Mísseis atrás de mísseis, atacando e tentando destruir Israel. O senhor acha que como se fosse tempestade. Eu já não creio que já seja o cumprimento de Ezequiel capítulo 38. Mas por Israel ser essa, não sei se eu usaria a palavra bomba relógio, né? Qualquer coisa que seja tratado de guerra ou de paz em Israel, causa de fato esse burburinho teológico, sem dúvida nenhuma. O senhor achou importante o presidente Trump entrar nessa luta e conseguir esse acordo, mesmo que seja transitório? Sim. Ele tem alguma importância? Israel, aliás, eu creio que os Estados Unidos existe por causa de Israel. Não teria um outro objetivo. Israel tornou os Estados Unidos forte, o Deus tornou-se os Estados Unidos um país forte para ele ser o protetor de Israel. Não é? Tanto é que é a maior potência do mundo. Ninguém vai chegando e chutando o balde em Israel, não é por medo só de Israel, é por medo dos americanos. Né? Toda a tecnologia bélica desenvolvida
pelos israelenses, as principais ou as melhores, elas são dedicadas aos americanos, né? Porque é uma via de mão dupla, né? Enquanto Israel produz tecnologia para os americanos protegem Israel. E Israel tem essa graça, né, de ter tecnologia de ponta no ramo bélico, né, o treinamento de exército é o melhor do mundo, né, para os seus exércitos, e toda a tecnologia nesse ramo, primeiro, é para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é detentor de toda a tecnologia, seja ela no ramo balístico, seja ela na navegação, seja ela na aviação, todas as tecnologias, ou em terra, em tanques de guerras, ou coisas que o valha, submarinos, possui tecnologia israelense, porque Deus deu a eles essa inteligência e é fornecida aos americanos, e os americanos devolvem isso em forma de proteção a Israel. Tudo isso tem um contexto bíblico, profético, eis a razão dos americanos existirem dentro dessa ótica para proteger esse bichinho de Jacó. E as pessoas se questionam às vezes, né? Por que Israel, né, sendo um estado tão pequeno, em termos de população, aí que não chegam a 10 milhões de pessoas, conseguiu sobreviver até o dia de hoje, mas mesmo a palavra, com tantos ataques. A palavra de Deus, ela é uma vez dita, uma vez afirmada, quem é que foge disso? Deus vela pela sua palavra para que ela se cumpra. E ele fez uma promessa. Deus prometeu isso não só a Jacó, prometeu isso a Abraão, a descendência de Abraão, que faria da sua descendência uma grande nação, não uma nação grande em território, mas grande em matéria de povo, né? Sabe-se que 30% dos prêmios Nobéis do mundo são para judeus. Como que explica isso? Os grandes avanços tecnológicos têm lá o nome dos judeus como autores, né? Avanços na área da medicina, está lá o nome dos judeus. Os homens mais ricos, proeminentes do mundo são judeus. Os bancos que sustentam a América, na sua grande maioria, de judeus. Ou seja, há um propósito em tudo isso. Há uma razão de ser. Há um porquê para tudo isso. E essa dúvida eu sei que ela vai durar gerações. Mas a gente que conhece a palavra, nós que somos conhecedores da palavra, temos a consciência plena de onde surgiu, onde está a promessa, de onde ela veio e por que Israel tornou-se o que se tornou. Eu vi poucos dias muita gente desconsiderando o Israel de hoje, não tem nada a ver com o Israel da Bíblia. Tudo bem, mas Israel não deixou de ser Israel. Continua sendo e continuará sendo Israel. Quer queira ou quer não queira. O povo judeu, o povo de Israel pode ser que não está nem aí para Deus, na sua maioria, mas existem lá os ortodoxos. E, acima de tudo, eles adorando ou não Deus como deveriam adorar na sua maioria populacional, mas a palavra de Deus está lá firmada. E uma vez dita, ela não vai voltar atrás, né? Então, tudo em Israel serve de despertamento, tudo em Israel que acontece por lá serve de alerta para todos nós, para aquilo que nós conhecemos como arrebatamento à volta do Senhor Jesus. E olha, eu sou pré-tribulacionista, eu não sou meso e nem pós-tribulacionista. Eu creio que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação e tenho razões bíblicas para tal afirmação. Bom, então nós queremos agradecer, né, a presença do pastor Telismar, nos trazendo essa aula teológica, né? Eu queria ser esse teólogo, mas eu sou apenas um evangelista, um pregador do evangelho. É grande importância para os nossos ouvintes, né, que eles venham meditar sobre esse assunto, porque tudo isso que ele falou aqui é cumprimento da palavra de Deus. E Isaías, no capítulo 55, versículo 11, se não me engano, sim, diz que a palavra de Deus nunca voltará vazia. Então, se ele falou, ele vai cumprir, e vocês que nos ouvem, passem a crer nessas promessas de Deus na sua vida, e assim você será bem sucedido e estará entendendo o propósito, porque Israel está sempre em guerra, mas Deus dá sempre o livramento no momento oportuno. Sempre dará. Eu sei que outras guerras virão, né, outros acordos de paz também. Eu creio que esse acordo, eu particularmente não creio que esse acordo de paz agora tenha alguma coisa a ver com Daniel capítulo 9, no verso 27
dos 7 anos do acordo de paz, eu sei que outros ainda virão, e esse, de fato, será aquele que será assinado já no governo do Anticristo. Então vamos encerrando. Obrigado, Para não ficar Davi. muito Deus longo. abençoe. Deus E eu abençoe o senhor. agradeço a presença do pastor mais uma vez. Deus abençoe vocês também. Amém.